Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões. Hoje trabalharemos a Lei Maria da Penha, mais especificamente o artigo 24A, o crime de descumprimento de medida protetiva fixada nos termos da Lei Maria da Penha, e também algumas questões do Código de Processo Penal envolvendo o tema fiança. Sem delongas, então, vamos à nossa questão de hoje. Questão do 40º exame da OAB, questão de número 60. Paulo, nosso amigo Paulo, ele é investigado em um inquérito policial pelos crimes de ameaça e lesão corporal em face de sua esposa Maria. Ao longo da investigação, foi decretada medida protetiva de afastamento de 1.000 metros em relação à vítima. Posteriormente, movido por ciúmes em razão de uma mensagem de Maria a um amigo, nosso amigo Paulo, o Paulão, o teimoso Paulão, foi ao encontro dela, de Maria, com o intuito de questioná-la sobre o fato, violando a medida protetiva da qual já havia sido regularmente intimado. Tendo em vista o que preconiza a Lei 11.340 de 2006, está correto afirmar que Paulo. Então, antes de mostrarmos aqui as alternativas desse enunciado, vamos fazer uma breve explicação sobre quais artigos devemos entender e conhecer para responder a essa questão. Primeiro, a gente vai trabalhar os artigos lá do Código de Processo Penal que tratam do tema fiança. Vamos trabalhar primeiro aqui o artigo 322 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração penal cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração penal cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, venham aqui comigo. Basicamente, o que diz esse artigo, o artigo 322 do Código de Processo Penal. Se o crime investigado tiver pena máxima não superior a 4 anos, o delegado de polícia, a autoridade policial, poderá arbitrar fiança em favor do investigado. Essa é a regra geral, repito, nós vamos ver que no nosso tema aqui há uma exceção a respeito dessa regra geral. E depois nós temos no artigo 323 do Código de Processo Penal o nosso rol, o nosso cardápio de crimes inafiançáveis. Não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Também nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vejam, aqui está o nosso rol, o nosso cardápio de crimes que a lei e também a Constituição Federal consideram inafiançáveis. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Que nesse rol, nesse cardápio, não está previsto o crime contido no artigo 24A da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006. Então, no rol de crimes inafiançáveis previsto no Código de Processo Penal e também na Constituição Federal, não consta o crime de descumprimento de medida protetiva previsto lá na Lei Maria da Penha, no artigo 24A. Beleza? Então vamos agora analisar o artigo 24A da Lei Maria da Penha e aí estaremos prontos para respondermos a questão trazida aqui pela prova da OAB. Artigo 24A. Vejam o tipo penal. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Então, esse é o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Primeira observação: pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Ou seja, se a natureza da pena prevista, da pena privativa de liberdade, é de detenção, estamos diante de um crime. Estamos diante de um crime e não de uma contravenção penal. Porque se fosse contravenção penal, a pena privativa de liberdade prevista seria de prisão simples. Então, havendo previsão de pena de detenção, ou se fosse reclusão, aqui nós estamos diante de um crime e não de uma contravenção penal. Lembrando ainda que, tratando-se de crime apenado com detenção, o regime inicial
poderá ser fixado no máximo no semiaberto, não podendo haver aqui regime inicial, pelo menos fechado. Vamos agora ao parágrafo 2º do artigo 24A, que diz que na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Esse parágrafo aqui é importantíssimo e gera muita confusão. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Isso, evidentemente, nos casos envolvendo o crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então vamos lá. Percebam aqui o seguinte: o que diz esse parágrafo 2º do artigo 24A? Ele diz, meus amigos e minhas amigas, que nesse caso aqui, envolvendo especificamente esse crime do artigo 24A, o delegado de polícia não poderá arbitrar fiança. Até porque, vamos ver aqui, a pena imposta, a pena máxima imposta, ela não é superior a 4 anos, a pena de detenção, de 3 meses a 2 anos. Então perceba o seguinte: pela regra geral contida lá no CPP, artigo 322, que a gente acabou de ver, o delegado de polícia poderia arbitrar fiança para o investigado. Mas nós temos na Lei Maria da Penha, no artigo 24, parágrafo 2º, uma regra específica que afasta do delegado a possibilidade de arbitrar fiança para o crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, aqui, o que a lei fez, na verdade, ela afastou apenas do delegado a possibilidade de arbitrar fiança. Ela não afastou do juiz a possibilidade de arbitrar fiança nos casos envolvendo esse crime do artigo 24A. Então, note o seguinte: ao contrário do que pode parecer, um crime de descumprimento de medida protetiva fixada com base na Lei Maria da Penha, ele não é um crime inafiançável. Ele não é um crime inafiançável. Por dupla razão. Primeiro, ele não está no rol dos crimes inafiançáveis. A gente viu artigo 323 do CPP. E o artigo 24A, parágrafo 2º, não torna esse crime inafiançável. Ele apenas afasta do delegado, da autoridade policial, a possibilidade de arbitrar, de fixar fiança em favor do investigado. Então, essas são as premissas que eu quero trabalhar com vocês para agora podermos responder a nossa questão. E vamos lá na nossa questão, então, do nosso amigo Paulão. O Paulão, que descumpriu medida protetiva aqui, o enunciado deixa claro que ele descumpriu medida, que ele havia sido regularmente intimado. É correto afirmar que, Paulo, vamos às alternativas. Alternativa A: Paulo praticou um crime de ação penal pública incondicionada? De cara, a alternativa A é a alternativa correta. Alternativa A é a alternativa correta e eu vou explicar por quê. Vamos revisar rapidamente aqui as questões envolvendo a ação penal. Quando eu sei se um crime é de ação penal pública incondicionada, de ação penal pública condicionada à representação, ou se é um crime de ação penal privada? Bom, regra geral: se o dispositivo penal que trata do crime e as disposições gerais referentes àquele crime não trouxer absolutamente nada a respeito da ação penal, nós estaremos diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Se o tipo penal ou alguma disposição geral trouxer ali alguma informação dizendo para esse crime somente se procede mediante representação, estaremos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Se o tipo penal ou algum dispositivo geral disser, informar, anunciar que aquele crime somente se procede mediante queixa, estaremos diante de um crime de ação penal privada. Essa é a regra. Se nós observarmos lá na Lei Maria da Penha, vamos lá na Lei Maria da Penha, o artigo 24A, que é um artigo bem curto aqui, ele não traz no corpo do artigo, nos parágrafos, a nada referente à ação penal. Absolutamente nada referente à ação penal. Vejamos, olha. Parágrafo 1º diz que a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. O parágrafo 2º é aquele que a gente estudou aqui, que apenas a autoridade judicial, ou seja, apenas o juiz poderá conceder fiança. E o parágrafo 3º que diz que o dispositivo no artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Não diz nada sobre a ação penal. Depois, se vocês derem uma passeada na Lei Maria da Penha, vocês vão perceber que não há nenhuma disposição geral trazendo aqui a natureza da ação penal para o crime previsto no artigo 24A. Ou seja, a lei foi
silente com relação à ação penal para esse crime. Se a lei foi silente com relação à ação penal prevista para o crime, a ação penal é pública e incondicionada. Por isso, essa é a alternativa correta. Vamos ver agora porque peço desculpa pela minha voz, que minha garganta hoje não está muito boa, mas vamos ver por que as demais alternativas não estão corretas, porque elas estão erradas, porque elas são informações equivocadas. Alternativa B. Paulão, nosso amigo Paulão, está em curso nas penas de um crime inafiançável? E aí, está diante de um crime inafiançável ou não? Claro que não. Conforme eu expliquei na nossa introdução aqui, o artigo 24A, parágrafo 2º, ele afasta do delegado a possibilidade de arbitrar fiança, mas não afasta do juiz. E também no rol do artigo 323 do CPP, no rol do 323 do CPP, não consta esse crime no rol dos crimes inafiançáveis. Por essa razão, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Paulão cometeu uma contravenção penal que comporta oferecimento de suspensão condicional do processo? A alternativa errada, por dupla motivação. Vejam bem, primeiro, Paulo não cometeu contravenção penal, ele cometeu um crime. Lembra o que eu falei? Olha, artigo 24A, pena, detenção. Se a pena privativa de liberdade for de detenção ou reclusão, nós estamos diante de um crime. E depois o próprio parágrafo 1º diz, a configuração do crime independe, ou seja, é um crime, não é uma contravenção penal. E a alternativa está errada também, porque quando ela diz que comporta oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Não comporta por quê? Com base no artigo 41 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006, que diz: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos juizados especiais. E a suspensão condicional do processo é um benefício despenalizador, nós sabemos disso, que está previsto no artigo 89 de qual lei? Da Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais. Portanto, não se aplica a suspensão condicional do processo para os crimes praticados em cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso, a alternativa C está errada também. E a alternativa D? Ele pode ser submetido a um decreto de prisão preventiva em seu desfavor? Até aqui, ok, ele pode. Mas não cometeu crime? Aqui que a alternativa está errada ao dizer que ele não cometeu crime, porque, conforme já informado, ele praticou o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o tipo penal específico de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Essa alternativa aqui, ela tem uma razão de existir, por quê? Porque antes de 2018, percebam que esse tipo penal foi incluído pela Lei 13.641 de 2018. Então, antes da entrada em vigor dessa lei que introduziu esse crime em nosso ordenamento jurídico, havia uma discussão muito forte na doutrina e na jurisprudência e passou a prevalecer o seguinte: olha, o sujeito que descumpre uma medida protetiva deferida nos termos da Lei Maria da Penha, ele até pode ser preso. O próprio CPP autoriza a prisão nesse cenário lá no artigo 313 do CPP. Mas ele não comete crime, porque a lei já previu que se ele descumprisse, seria o caso de prisão, o que afastava a possibilidade de configuração do crime. Havia outra corrente que falava, olha, aqui a prática do crime de desobediência ou qualquer outro tipo de delito parecido, semelhante ao crime de desobediência, enfim. Então havia essa discussão que se encerrou a partir de 2018 com a introdução em nosso ordenamento jurídico desse tipo penal previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Era isso então, amigos, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe aquela curtida aqui, tá certo? Compartilhem, comentem e a gente volta depois com outros vídeos envolvendo resolução de questões por aqui. Um grande abraço a todos, até mais!